Olá, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Meu nome é Arthur, seja bem-vindo a mais um vídeo no Refúgio de Papel e hoje nós vamos falar sobre Harry Potter. Mas, mais especificamente, nós vamos falar sobre o que essa obra tão grandiosa tem a nos dizer sobre preconceito, sobre discursos de ódio e suas consequências. Tá firme? Vamos nessa! Bom, Harry Potter. Você que está aí me assistindo provavelmente já ouviu falar desse nome. Seja pelos filmes, livros, jogos. Harry Potter é uma obra muito grande, muito conhecida no mundo inteiro. Se você nunca viu nada, só ouviu falar, eu vou dar um breve resumo sobre o que conta essa história. Harry Potter fala sobre um menino chamado Harry Potter que aos 11 anos descobre que é bruxo e que tem uma vaga em uma escola de magia chamada Hogwarts. E após ingressar nessa escola, ele faz amigos, aprende magia, vive aventuras e com o tempo descobre que nem todos os bruxos são bons. Esse é um resumo muito superficial sobre o que é a obra, porque hoje a gente não vai falar sobre o Harry em si, sobre a grande história de Harry Potter em si. A gente vai focar em uma das pequenas histórias que compõem essa obra, que é a história do professor Remo Lupin e da Auror Nymphadora Tonks. Mas você pode estar pensando, por que, entre tantas histórias que existem nesses 7 livros de Harry Potter, eu peguei especificamente a história do Remo Lupin e da Nymphadora Tonks para o vídeo de hoje? Porque o tema do vídeo de hoje é sobre o preconceito, o que Harry Potter tem a dizer sobre o preconceito. E a história desses dois personagens, apesar de ser uma história de amor, é uma história que dá muita base para abordar esse tema. E você vai descobrir por quê. Bom, mas quem são esses personagens? Remo Lupin é um professor, ele na verdade ele foi professor de Hogwarts durante o terceiro livro, ele foi contratado pelo diretor da escola, Alvo Dumbledore, para ensinar Defesa contra as Artes das Trevas. E, na minha opinião, ele foi o melhor professor de Hogwarts. Acho que a única que consegue chegar perto dele assim é a Minerva. Mas os próprios alunos dentro da história falavam que ele era incrível, que ele ensinava de maneira fascinante. E ele é, além de um ótimo professor, uma pessoa muito boa, um personagem incrível e muito legal de acompanhar. A Nymphadora Tonks aparece no quinto livro. Logo no final do quarto livro é quando os... pequeno spoiler, quando o Voldemort, que é o grande vilão da série, retorna. E no quinto livro o Dumbledore ele tá reunindo o antigo grupo que lutou contra o Voldemort no passado, a Ordem da Fênix. E ele tá também recrutando novos membros, porque muitos morreram no passado. E um desses novos membros é a Nymphadora Tonks, que é uma Auror. E os Aurores, eles são meio que os policiais de elite do mundo bruxo, acho que podemos colocar assim. E ela entra para esse grupo e é assim que ela conhece o Remo Lupin, porque o Remo Lupin fazia parte do antigo grupo. E eles se apaixonam. Porém, tem uma questão aí. O Remo, ele acha que ele não pode ficar junto com a Tonks. Por quê? Aí vai um grande spoiler. Se você nunca viu os filmes de Harry Potter ou não leu os livros, estou avisando, isso é um grande spoiler. Vamos lá. Remo Lupin é um lobisomem. E você deve estar pensando, mas no mundo onde tem bruxos, ser um lobisomem talvez não seja um grande problema. Se você assistiu os filmes de Crepúsculo, talvez você esteja pensando isso. Mas no universo de Harry Potter, ser um lobisomem é visto como um grande problema. Os lobisomens, no mundo de Harry Potter, sofrem preconceito, sofrem segregação, sofrem exclusão na sociedade. Por serem lobisomens, eles não conseguem arrumar emprego, eles são expulsos dos lugares. Se descobrem que você é um lobisomem no mundo de Harry Potter, você é completamente hostilizado. Acho que dá pra traçar um bom paralelo entre o mundo de Harry Potter e o nosso mundo nesse quesito preconceito, né? Pra vocês terem uma ideia, o Remo Lupin, até onde se sabe, foi o único lobisomem que passou pro Hogwarts. Tipo, existem centenas, milhares de lobisomens no mundo bruxo, mas ele foi o único que foi aceito na escola. Porque o Dumbledore insistiu que ele estudasse. Então você imagina, um grupo que nem teve acesso à educação
como esse grupo deve se virar, como esse grupo deve sofrer para conseguir sobreviver. E o Remo Lupin, quando ele descobre que está apaixonado pela Tonks e a Tonks está apaixonada por ele decide que não pode ficar com ela. Porque ele vê, nossa, o mundo me odeia, o mundo me vê como um monstro, como uma aberração, como um problema. E se eu ficar com ela, eu vou fazer ela sofrer. Porque o mundo me vê como uma coisa errada e ela vai sofrer as consequências disso. E ele acaba se afastando. Sem falar que a Tonks, ela tem uma descendência de uma família bruxa de sangue puro, que é como eles se chamam. Que é uma família bruxa que não tem nenhuma ligação com trouxas, que são os não mágicos, e os nascidos trouxas, que são bruxos vindos de famílias trouxas. E é uma família muito conservadora, a mãe dela vem dessa família. Então ela ainda sofre mais com isso e ia pôr ela cada vez mais em risco se ela ficasse com o Remo. Então o Lupin ele meio que desiste disso, ele se afasta dela. Ele diz, ó, não tem como. A gente se ama, mas a gente não pode ficar junto. Olha que coisa triste. Olha que coisa terrível. O que um mundo com preconceito, com discursos de ódio, que perseguem certos grupos específicos, pode trazer para a sociedade. Pode destruir a vida das pessoas. Pode impedir elas de serem felizes. Olha as consequências desses discursos. Discursos esses que tanto no mundo de Harry Potter quanto no nosso mundo são defendidos por muitas instituições, são defendidos por pessoas que detêm muito poder político e usam desse poder para espalhar esse ódio, para espalhar esses discursos que eles sabem que é perigoso, gera violência, gera exclusão de pessoas. Então eu acho muito interessante Harry Potter abordar isso porque é uma coisa muito real. Eu acho muito legal quando obras de fantasia trazem temas do mundo real para dentro do seu mundo e abordam, mesmo utilizando de metáforas ou de conceitos do próprio livro. Eu acho muito legal, eu acho muito importante porque mostra como esses discursos preconceituosos, sejam descaradamente preconceituosos ou até disfarçados de piadas, de comentários que às vezes as pessoas podem falar que são inofensivos, quando na verdade não são. Eu acho incrível quando o livro aborda que, esse tipo de discurso que exclui pessoas, que exclui grupos, que trata de forma desigual certas pessoas porque tem características diferentes do que é considerado o padrão. Eu acho muito legal quando obras elas trazem as consequências disso. Harry Potter mostra muito isso. Remo Lupin é um dos melhores personagens da saga e quando você vê ele sofrendo, dói muito. E aí você começa a pensar, nossa, isso acontece tanto no mundo real. Quantas pessoas não são excluídas, não sofrem preconceito, não perdem emprego por causa de só serem diferentes? Não é uma coisa terrível? Não é uma coisa a se pensar? E eu acho muito legal isso, os livros abordarem isso. Eu acho uma coisa muito, muito, muito importante. Mas você deve estar me perguntando, mas o Remo Lupin e a Tonks ficam juntos? Ela consegue convencer ele de que é melhor eles ficarem juntos? Acho que você vai ter que ler para saber. Mas o que eu posso dizer é que essa obra, ela além de mostrar como o preconceito e esses discursos feitos para ferir minorias e machucar pessoas, ela também mostra como dá para combater esse tipo de discurso. Com o amor. O amor, ele é tratado muito dentro da obra de Harry Potter. E ele mostra como é importante repensarmos os nossos atos, os nossos discursos, as nossas crenças, a nossa maneira de pensar e refletir. Poxa, será que isso aqui que eu defendo, será que isso aqui que eu penso tá machucando alguém? Será que essas ideias que eu cresci ouvindo, que eu cresci ouvindo as pessoas falarem, propagarem, defenderem, são ideias corretas? Só porque são defendidas por uma instituição de grande poder ou por simplesmente por questões familiares? Será que essas ideias são corretas? Se uma ideia está machucando uma pessoa, ela é correta? Só porque todo mundo defende isso?
Todo mundo passou muito tempo fazendo piadas com isso? Todo mundo passou muito tempo acreditando nesses discursos? Será que eles são corretos só por causa disso? Eu acho que não, né? Então é uma obra que mostra muito a importância de contestar ideias, de não aceitar discursos de ódio, porque mostra as consequências disso. Mostra como pessoas sofrem com isso, como pessoas sofrem violência tanto verbal quanto física, como pessoas têm a vida destruída por causa desses discursos. Destruídas mesmo, de verdade. Então eu acho muito legal a gente fazer uma reflexão e usar uma obra tão conhecida para isso, porque acaba dando voz para esse tipo de discurso, contra discursos de ódio. Então eu acho muito legal. Para vocês terem uma noção, os vilões de Harry Potter, os Comensais da Morte, são uma paródia da... Eu não sei se o termo seria... O termo correto seria paródia, mas são meio que uma cópia do Partido Nazista. Os Comensais da Morte defendem a supremacia por sangue. Então, olha como é interessante a gente pensar nisso. O poder que esses discursos têm. Os Comensais da Morte, eles também são contra lobisomens, eles também são contra trouxas, contra nascidos trouxas, contra tudo aquilo que não advém do padrão. E daí chega uma hora no livro de Harry Potter que os personagens eles têm que escolher um lado. Qual lado escolher? Tem até uma frase do Dumbledore que é muito interessante, que ele fala o seguinte: vai chegar uma hora que teremos que escolher o que é certo e o que é fácil. Até hoje, na nossa sociedade, o preconceito contra minorias, contra pessoas LGBTQIA+, contra negros, contra mulheres, contra indígenas, esses discursos ainda estão muito fortes. Seja em questões políticas, religiosas, em qualquer questão, ainda é um discurso muito forte e muito perigoso e muito defendido por muitas pessoas. E quando você está inserido em uma sociedade que é completamente conservadora, é fácil, é mais fácil para você, se você não sofre, se você não faz parte desse grupo que sofre preconceito, é fácil para você ir para o lado conservador, porque você vai estar do lado dos caras que detêm o poder, dos caras que foram vistos durante a história inteira como certos. Então é uma coisa fácil. Não é o certo, mas é fácil. Então você vai ter uma hora que você vai ter que escolher, assim como os personagens de Harry Potter tiveram que fazer a escolha, para que lado eu vou? Pro lado que vai ser fácil para mim ou pro lado que é certo? Pro lado que é contra esses discursos que fazem pessoas sofrerem, que fazem pessoas morrerem, que fazem pessoas sofrerem violência. Então, é uma coisa muito interessante, é uma coisa que perturba. Você vai lendo e vai te cutucando, e você vai repensando ideias, e você pensa, putz, realmente, mesmo que exista todo um poder por trás desses discursos, nada os justifica. Nada justifica a violência, nada justifica o preconceito, nada justifica a segregação. Então, Harry Potter é uma obra que vale muito a pena você ler, você realmente se apega aos personagens, à história, e você reflete sobre muita coisa. Apesar de ser tratado como um livro infanto-juvenil, acredite, não é. Acho que a gente pode dizer que até os 3 primeiros livros a gente pode dizer que são infanto-juvenil. A partir do 4, desculpa, tem morte, tortura, tem um monte de coisa. Então não é. É uma obra que dá pra refletir muito, que dá pra tirar muita coisa, que dá pra pensar sobre muita coisa. Então eu realmente recomendo a leitura e espero que vocês se encantem com o Remo e com a Nymfandora Tonks, tanto quanto eu me encantei, tanto quanto eu me importei com eles, que eu torci pro amor deles dar certo. Se prepare pra chorar. Harry Potter é uma obra que provavelmente vai te fazer chorar. Acontece. Acontece. Mas não é porque algo talvez não dê certo no final que a história toda não vale a pena.
Não é porque alguns personagens têm um final triste que eles não tiveram momentos felizes antes. E Nymphadora Tonks e Remo Lupin, eles tiveram muitos momentos maravilhosos. Mereciam muito mais, mas tiveram momentos maravilhosos. E o que eles não tiveram, o que eles perderam, o que eles sofreram, foi por causa do preconceito que há tanto no mundo deles quanto no nosso. E isso mostra que devemos combater com toda a força, com toda a vontade, com toda a energia que tivermos o preconceito, para o que aconteceu com muitos personagens aqui dentro não aconteça com pessoas aqui fora. Então, é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu espero que talvez tenha feito você pensar um pouco, sei lá. Bom, muito obrigado por assistir até aqui. Você é incrível.